Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula aqui, vamos tentar dar continuidade no assunto que a gente estava vendo, que era o quê? O valor das figuras, certo? Só que dessa vez a gente vai falar de pausas, correto? Em primeiro lugar, é bom esclarecer do que se trata a pausa, né? A pausa nada mais é do que silêncio, certo? Só que com o auxílio do valor das figuras eu vou identificar a duração desse silêncio, certo? E você pode perguntar, poxa, mas na música tem silêncio? E eu digo que sim, sem silêncio na verdade não existe música, certo? A música em si ela é uma combinação de sons e silêncios. Um som contínuo, que nunca tem uma interrupção, ele pode até ser chamado de ruído, né? Mas aí é outro assunto. De qualquer forma, não é música, certo? Então hoje a gente vai ver, na prática mesmo, a duração das pausas, né? Que na verdade tem a mesma duração do valor das figuras, né? Das notas que a gente já viu, das figuras que a gente já viu, só que ao invés de ter som, é um silêncio. E aí agora a gente precisa assimilar os novos símbolos, certo? Que são símbolos diferentes. Mas vocês vão ver que é muito tranquilo. Então a gente aproveita para relembrar o nome das figuras, o valor delas, né, de tempo e a duração das pausas. Vamos lá? A primeira figura, lembra a maior que a gente estava estudando? O nome dela era semibreve, certo? Então eu escrevo assim: semibreve. Tá ok? E qual era o desenho dessa figura? Era esse aqui, correto? Um, um círculo assim. Ah, aí a gente precisa lembrar da proporção que existe, né? Deu uma gaguejada básica agora. Mas a gente precisa lembrar da proporção que existe entre as figuras, tá? Quem captou bem a aula passada lá sabe que essa figura aqui ela vale 4 tempos, né? Ou 4 semínimas, no caso. Caso a figura utilizada como o denominador lá seja o número 4, né? Então, beleza. Aí, o que acontece? A pausa equivalente a essa figura aqui, ela possui esse desenho aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, ela possui esse desenho aqui. Certo? Sendo que aqui, ó, essa linha que eu desenhei aqui, ela é a quarta linha do nosso pentagrama, certo? Então vai ser, se essa daqui é a quarta, essa é a quinta, aqui é a terceira, aqui é a segunda e aqui é a primeira. Então, no caso dessa pausa aqui, aliás, todas as pausas, né? Quando a gente for desenhar ela no pentagrama, essa daqui é desenhada. Note que ela é desenhada no primeiro, segundo, terceiro espaço, certo? E é tipo esse retângulo aqui na quarta linha, tá ok? Aí assim está representada a nossa pausa de semibreve. O nome é esse mesmo, pausa de semibreve, tá ok? Aí lá na prática, quando a gente for ver, a gente vai ver que essa pausa aqui, ela representa 4 tempos, certo? Só que de silêncio, tá ok? Então vamos lá. Aí, indo para baixo, qual era a nossa próxima figura? Era a mínima, né?
mínima, que ela tem esse desenho aqui, certo? E a pausa dela, a pausa equivalente a ela, né? Só para ficar claro, a questão de duração aqui, tanto esse desenho quanto esse, e todos que eu vou desenhar dos dois lados, eles têm a mesma duração e a mesma proporção. A diferença é que um aqui é som e aqui é silêncio, tá ok? Então, a pausa de mínima, ela é bem parecida com a de semibreve. Só que a gente vai escrever na terceira linha. Então, tenho aqui 1, 2, 3. E eu venho e faço esse retângulo. Ou seja, ela é escrita lá no nosso pentagrama, ela é escrita no primeiro, segundo, no terceiro espaço, na terceira linha, certo? Agora a gente vai para a semínima. O som de semínima tem essa figura aqui, que vocês já cansaram de ver. E a pausa de semínima, ou o silêncio, né, de semínima, tem essa figura aqui, que é um pouquinho difícil de desenhar, mas a gente vai se acostumando. Na verdade, tem várias formas de desenhar essa pausa aqui. Uma delas é assim, que é o que está no nosso material de estudo. Aqui, eu tento deixá-la um pouco mais parecida com o que aparece na partitura escrita, né, ou impressa, certo? Mas tanto esse desenho aqui, quanto o outro aqui, estão corretos, tá? Para a pausa de semínima. Ou mais uma forma de escrever também é tentando imitar, porque era escrito com uma pena, né, isso antigamente, então seria alguma coisa assim. De qualquer forma, não ficou muito bonito, mas se você escrever assim ou assim, já dá para entender, certo? Aí agora a gente vai para colcheia. Como era lá o nosso desenho de colcheia, né? Aqui com uma bandeirola. E o equivalente dele em pausa é esta figura aqui. Tá? Agora as próximas são mais fáceis. Como são derivações da colcheia, tudo que a gente vai fazer é acrescentar as bandeirolas, né? Então na semicolcheia, aqui, figura semicolcheia de som, ela tem duas bandeirolas, e a nossa pausa de semicolcheia também vai ter duas bandeirolas. Então eu vou desenhar ela aqui, uma, duas, e assim por diante. Agora na fusa e na semifusa. Vamos lá. Nossas figuras de som. A fusa, ela tem 3 bandeirolas. A semifusa tem 4 bandeirolas, certo? E aí,
Nossa pausa difusa vai ser isso aqui, igual a da colcheia, da semicolcheia, só que com 3 bandeirolas. É só copiar a quantidade de bandeirolas. E a semifusa tem 4 bandeirolas, certo? Bom, aqui é da onde a gente vai partir, né? Para os nossos estudos de conseguir usar a pauta na partitura, tá bom? Essa é uma primeira parte. Então é bom a gente assimilar que essas figuras aqui, elas têm a mesma duração dessas. No entanto, aqui eu tenho som, propriamente dito, e aqui eu tenho silêncio. Então vamos ver alguns exemplos agora, tá? De como usar a pausa, o que ela representa na partitura. Então aqui eu resolvi pegar um exemplo com o passo 4x4, que é o que a gente acaba vendo com uma certa frequência. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, só recapitulando aqui, a gente sabe o quê? Que o número de cima aqui, ele indica que esse compasso possui 4 tempos, certo? Ou seja, ele tem 2, 3, 4. 4 pulsos, correto? Aí, relembrando lá, o primeiro é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é fraco. O número de baixo aqui é o número da semínima, né? Caso você não lembre, assista a aula anterior. E o que esse número indica, além de estar me lembrando da semínima? Ele indica que cada a figura que vale um tempo, nesse caso aqui, é uma semínima, certo? Ou seja, para preencher esse compasso de 4 tempos, eu precisaria de 4 semínimas, tá ok? Então, eu posso preencher esse compasso dessa forma. Só que agora vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou apagar uma dessas semínimas, essa daqui, por exemplo. Agora o meu compasso está incompleto. Eu tenho apenas 3 tempos preenchidos e um dele está incompleto. E eu quero completar ele com uma pausa. O que a gente vai fazer? Eu tenho um tempo incompleto, eu coloco uma pausa que equivale a um tempo. Que pausa é essa? É a própria pausa de semínima, né? Então eu vou vir aqui e fazer isso. Certo? Pronto, coloquei. Agora o meu compasso está completo de novo. Numa questão musical, esse tipo de som ficaria mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que isso aqui é a escala de Dó maior, né? Aqui é a nota Dó, aqui é a nota Ré, aqui é a nota Mi, certo? Então ficaria Dó, cantando, ó. Dó, Ré, Mi. Deu para entender? O meu segundo tempo aqui, ele ficou em silêncio, porque eu coloquei a pausa. Não era para ser cantado nada nele. Mas nos outros, no primeiro, no terceiro e no quarto, eu tinha uma nota para cantar, certo? Dó, pausa, Dó, Ré, Mi, certo? Dó, Ré, Mi. Mais pra frente a gente vai ver isso com mais calma e estudar. Mas por enquanto, vamos ver a questão de preencher o compasso. Então, tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui? A título de exemplo também, eu vou apagar essas duas semínimas. Tá ok? E agora, o meu compasso está incompleto novamente em 2 tempos, certo? Essa semínima preenche um tempo e essa pausa preenche um tempo. Então, faltam 2.
Como que eu faço para preencher esses dois tempos aqui com pausa? Eu vou usar uma pausa que equivale a dois tempos. E relembrando lá, é a pausa de mínima, certo? Porque a mínima equivale a duas semínimas. Nesse caso aqui ela vai equivaler a dois tempos. Então, relembrando lá a figura que a gente viu, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar só... Eu não preciso desenhar a pauta, tá? Eu coloco só o símbolo mesmo. Pronto, meu compasso está completo novamente. Agora, se eu quiser um compasso inteirinho de silêncio, de vazio, é bom fixar isso porque quando você for escrever uma partitura, você não pode, se você quiser que tenha o silêncio, você não pode simplesmente deixar vazio sem escrever nada. Você precisa colocar essa figura para indicar que não deve ser tocado nada naquela hora. Então, 4 tempos, eu preciso colocar uma pausa que equivale a 4 tempos, que é a pausa de semibreve, certo? E o símbolo dela é esse aqui. Então, numa música que tenha um compasso inteiro de silêncio, eu vou acabar colocando essa pausa aqui, por exemplo, e depois a música segue, tá ok? Vamos tentar fazer alguns exemplos agora com colcheia, tá? Primeiro eu vou preencher esse compasso inteiro com colcheias, tá ok? De som mesmo, que vocês já estão mais acostumados. Vamos ver se cabe. Aí a gente vai substituindo para vocês entenderem que a proporção é exatamente a mesma. A diferença é que você vai trocar um desenho pelo outro, certo? Então aqui, ó, colcheia e colcheia. Vamos supor que eu toquei essa colcheia, agora eu quero que apenas meio tempo fique em silêncio, certo? Não tenha som. Vocês precisam lembrar que a colcheia, nesse caso, vai equivaler a meio tempo, beleza? Ela é metade da semínima e aqui a semínima está indicada valendo um tempo. Então vamos substituir essa colcheia aqui. Por quê? Para o meu compasso não ficar incompleto. Aí qual é o símbolo da colcheia? É esse aqui. Pronto, meu compasso voltou a ficar completo. Certo? Fácil, né? Eu poderia também pegar, se eu pegar esse par de colcheias aqui e substituir por duas pausas, eu posso, certo? Só que como aqui eu tenho meio tempo mais meio tempo, eu também poderia colocar direto a pausa de semínima, certo? Porque dá um tempo completo. Vamos ver um caso agora com semicolcheia. Vocês vão ver que é simplesmente substituir. Tem aqui, ó, uma colcheia mais duas semicolcheias. Nós já vimos essa figura, hein? Aqui eu tenho 4 semicolcheias. Certo? Aí aqui eu vou colocar duas semínimas só para... Já vai ser o suficiente, por exemplo. Então tudo bem, agora eu quero substituir algumas dessas colcheias por pausas, certo? Vamos escolher essa daqui, ó.
essa segunda aqui. Eu venho aqui, apago ela vai ser silêncio. Pronto, meu compasso ficou incompleto. O que eu tenho que fazer aqui? Desenhar a bandeirola dessa semicolcheia que estava aqui para cá, porque ela ainda é uma semicolcheia. E no lugar daquela semicolcheia que eu apaguei, eu venho e coloco a pausa aqui de semicolcheia, que tem duas bandeirolas, certo? Nesse caso aqui, se eu quiser substituir, por exemplo, duas semicolcheias por duas pausas, eu venho aqui e substituo Se vocês repararem bem, as pausas não tem como eu interligar elas, tá? Igual eu faço com sons de colcheia e semicolcheia, tá? Fusa e semifusa. Então é isso. Aí isso vai se repetir para as outras figuras, né? Para fusa e para semifusa. Onde eu tiver o espaço de uma fusa e for necessário que eu coloque silêncio ou pausa, eu vou colocar essa figura aqui, que tem o mesmo número de bandeirolas, certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Aí eu vou fazer a lista de exercícios para vocês e a gente resolve junto, tá bom? Até a próxima.